Graça e paz, amados irmãos, amada igreja nessa terra, em nome do nosso Senhor e Salvador eterno, Jesus Cristo, o Nazareno, no qual padeceu na cruz do Calvário por todos nós que somos igreja e todos nós que ainda, e todos ainda que hão de ser igreja na terra, ainda que o Senhor há de buscar e converter dos seus pecados, e por todos aqueles no qual o Senhor também morreu na cruz do Calvário, pelos ímpios, pelos pecadores, conforme está escrito. Graça e paz, igreja, em nome de Jesus Cristo. O Evangelho pregado como ele é. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está as verdades de Deus, pela glória de Deus, que sai através da minha boca, através do Espírito Santo de Deus. Doa a quem doer, goste quem gostar, não goste quem nem gostar. O poder de Deus, a palavra do Senhor, o Evangelho tem que ser pregado como ele é. Aleluia! E só poderão subir para a vida eterna aqueles que estão se santificando e se separando para Deus, não importa as situações, as dificuldades ou consequências. Amém? Vamos à palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, em que o Senhor Deus há de falar conosco, igreja, em nome de Jesus Cristo. Não temais, diz o Senhor, não temais, aleluia. Romanos capítulo 8, uma palavra muito conhecida, aleluia, louvado seja Deus, para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Tome posse da palavra e do poder de Deus sobre sua vida. Romanos capítulo 8, o título diz: nenhuma condenação o pendor do Espírito, nenhuma condenação o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Louvado seja o Senhor. No versículo 3, porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Portanto, todos aqueles que permanecem no pecado e não se converter dos seus pecados, e não confessar Jesus Cristo como seu Salvador, e não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, os que estão de fora serão condenados. Mas se assim ouvir a palavra e se converter dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Salvador e serem batizados e permitir e permanecer na presença servindo ao Senhor, serão salvos. Aleluia, isso para os de fora. Agora para os de dentro, que são os crentes, os da fé, os convertidos. Se continuar também na desobediência, desviados, da mesma forma não serão salvos. Mas se permanecer na graça e na misericórdia do Senhor, esses sim estão salvos em Cristo Jesus, não é? Porque, no versículo 3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, porque a lei estava enferma pela carne, a lei que está na Torá, nos mandamentos em que Deus passou para Moisés, a lei, ela não é que a lei estava enferma porque o homem vituperou, ou seja, o homem começou a mexer na lei. A lei, ela é certa, Deus declarou a lei certa, mas o homem começou a vituperar a lei. O que é vituperar a lei? Mexer na lei, não obedecer os mandamentos de Deus, não obedecia e dizia que obedecia, isso lá por de trás, não é? Mas há aqueles que cumpriam com a lei, segundo a graça e a misericórdia de Deus, como os profetas, né? Samuel e tantos outros, né? Ezequiel e assim por diante. Mas vamos lá, para a igreja nos tempos de hoje, aleluia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque, versículo 2, a lei do Espírito, note que Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito da vida,
O Espírito de Jesus, ele nos dá vida, igreja. O Espírito de Jesus, ele nos faz fortalecer-nos de todas as situações e de todas as fraquezas nas quais são colocadas nas nossas vidas. Agora, você aí, amada igreja, nós que somos igreja, eu, igreja, e todos nós que somos igreja, não é? Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Aleluia! Diz o Senhor para ti, igreja. Diz o Senhor para mim, para ti, igreja. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nossas causas. Não temai-vos as afrontas de Satanás e dos seus adeptos, dos demônios, que nos oprime, tentam nos oprimir. Porventura, o Senhor não é Senhor e não é Deus para pelejar ao nosso favor? Rabadara subcantalás. Yandalashanderegai. Uroboto, Rabadas, Toplo, Deca, Stequeque, Ramantuique, Steco, Decantalá, Ramantui, Xerequeque, Arabadas, Toplo, Deca. O Senhor pelejará ao nosso favor. Ele é Senhor, Ele é Deus. Agora, é necessário você, crente, novo convertido na fé, ou não novo convertido na fé, que já vive há muito tempo na presença de Deus, isso não importa, o que importa é a nossa comunhão, não é? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, que é o Espírito de Deus, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, nos livrou dos grilhões do inferno, nos livrou de nós morrermos, descermos à sepultura e ir para o inferno. Ele nos alcançou. A lei do Espírito da vida, né? A liberdade em Cristo Jesus. É necessário que para que não haja nenhuma condenação em nós, nenhuma acusação em nós estejamos limpos pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. E que nós não venhamos, igreja, dar nenhuma brecha para que o inimigo venha tentar contra nossas vidas. Então, aquele que já deu alguma brecha ou que pecou, arrependei-vos, voltais atrás, volta atrás, confessa o teu pecado para o Senhor, torna a tua comunhão para o Senhor, e aí nenhuma condenação há mais contra ti. Mas aqueles que são da fé, que não caíram e que não deu nenhuma brecha, e que está na presença do Senhor, em comunhão, em jejum, em oração, em adoração, entoando cânticos e louvores a Deus dentro da sua congregação, servindo ao Senhor, irmãos, para todos nós que estamos nessa situação, seguindo no poder de Deus, seguindo na fé e não olhando para trás e não desanimando, nenhuma condenação há para nós. Não temai-vos o que o homem, o diabo, os demônios podeis contra nós, pois nada eles poderão contra nós, igreja, porque o Senhor está ao nosso favor. Nós temos o exército de Deus ao nosso favor, nós temos o Todo-Poderoso, nosso amado Yahvé, ao nosso favor, o Deus vivo, que em figura de homem encarnou aqui na terra e tudo suportou e ressuscitou e está conosco, igreja, até a consumação dos séculos, e há de julgar os vivos e os mortos. Ele peleja ao nosso favor, esse Deus vivo de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus vivo, glorioso da Bíblia, em que nós temos a fé nele, no Deus invisível. Ele pelejará as nossas causas. Não temais, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, não adianta o diabo tentar, e seus adeptos, os demônios, nos acusar, homens nos acusar. Se nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. O Senhor nos justifica de todas elas, porque Satanás e demônios e homens, poder nenhum tem para nos acusar. Podem até nos acusar, mas nada poderão contra nós, porque o Senhor nos justifica, igreja, amém? A sua causa, o Senhor está cuidando, a sua causa, igreja, o Senhor está pelejando, e Ele assinará a tua vitória em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só seguir, todos nós, só podemos seguir, só temos que estar em comunhão, em santidade, obedecer a Deus a palavra e seguir, e não podemos temer a nada, porque nenhuma condenação há para todos que estão em Cristo Jesus. Aqui está
a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, o evangelho pregado como ele é. Eu declaro em nome de Jesus Cristo as bênçãos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, sobre nossa vida, igreja, sobre nossas casas, sobre o nosso lar, sobre nossa parentela. Eu declaro salvação, bênção e as nossas causas já totalmente resolvidas pelo poder de Deus. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo a cura, a libertação. Eu declaro em nome de Jesus Cristo a cura do câncer, da AIDS, da enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, sobre tu que estás precisando desta cura, toma posse, em nome de Jesus. Todos digam amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.